Oi, nono ano! Bom, hoje é nossa revisão, então vamos rever desde o movimento impressionista e passar por todos os artistas que estudamos até o momento. Bom, não tem como a gente começar a falar de impressionismo sem abordar as técnicas de arte que naquele momento estavam sendo propagadas pelas universidades, pelas faculdades, pelas escolas de artes e galerias. Naquele momento, ainda se estudava a arte clássica, uma arte propagada ali, principalmente em Roma, em Florença, que com os artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, que são artistas que buscam a realidade, então eles vão retratar ali o mais fiel possível a arquitetura, vão geometrizar todas as formas da tela, mesmo que você, quando você vê uma obra do Michelangelo, do Rafael ou do Leonardo da Vinci, você pode perceber que tem as figuras, mas todas as figuras ela tem uma geometrização dentro da obra. Vou colocar uma para vocês dar uma olhadinha. Nesta obra, Escola de Atenas, temos muitas geometrizações, com muitas triangulações, como vemos na imagem, que sempre vão de encontro aos personagens centrais. Também temos um quadrante de meio círculo na parte superior. Já na obra Pietà, de Michelangelo, a obra era totalmente triangular. Então, essas obras eram feitas milimetricamente, com bastante teorias matemáticas artísticas. Então, eram trabalhadas arduamente, certo? Então, essas obras elas demoravam meses para serem construídas, não era de uma hora para outra, elas demoravam demais. Só que nessa época começou a industrialização, então lá no final do século XVIII para o XIX, já começou as indústrias, as fábricas, a revolução industrial e com isso o advento da fotografia e também as tintas em bisnaga. Então, a partir desse momento, o artista ele não vai mais produzir a tinta no seu ateliê, né? Então, você não vai ter mais a base de tinta para acrescentar a pigmentação. Você já tem essa tinta pronta e o melhor ainda, já num suporte, já numa embalagem, o que não era feito na arte clássica, eles produziam a tinta. Então essa tecnologia favoreceu para o impressionismo também existir, né? E uma das características principais que é desenhar e pintar ao ar livre. Então a possibilidade dessa tinta fortaleceu uma dessas características. Outro fator importante é que as escolas de arte, principalmente da França, que é a mais importante naquele momento, naquele período, eles não aceitam qualquer artista, né? Você tem que fazer uma prova de aptidão. Então você tem que desenhar uma tela para os professores viabilizarem a possibilidade de você entrar na faculdade. Então, você tinha que ter talento, dom para você conseguir entrar. E muitos artistas não concordavam com esse tipo de abordagem. Eles acreditavam que todas as pessoas poderiam ser artistas, né? E aí o que aconteceu? Muitos artistas também pensaram na sua referência como artista mesmo. Por quê? Já que a fotografia começou a existir, a função de um pintor que era criar um retrato foi praticamente anulada. Então, para que eu vou contratar um artista para ele desenhar, me pintar, sendo que vai demorar 2, 3 meses, sendo que a máquina fotográfica eu consigo pegar no mesmo dia a foto. Então isso foi uma grande revolução dentro da história da arte. Qual que é a função agora do artista, né? E as escolas de arte, elas continuavam e seguindo esse padrão de criar retratos, de fazer uma arte perfeita, que todo mundo achasse que era real e verdadeira. E alguns artistas que até conseguiram entrar nessas escolas de arte, eles não concordavam com esse tipo de abordagem, eles queriam que tivesse algo novo, algo a acrescentar, não só seguir os padrões repetitivos
da arte clássica. É aí que surgem grandes nomes como Monet, Degas, Renoir, Cézanne, que são artistas que enfrentaram esse tipo de conceito de arte. E como que surgiu isso? A grande ideia surgiu das características do movimento impressionista, que busca romper com os padrões estabelecidos. Então, é uma vanguarda artística transgressora, ela vai querer modificar o que já existe. Então, quais são as características gerais do impressionismo? O primeiro é a pincelada. Todas as movimentações na tela serão de acordo com aquele instante. Então, se eu demorava 2, 3, 1 mês, 4 meses para fazer uma tela, a partir desse momento eu vou ter aí 1 ou 2 dias. Eu vou conseguir executar o meu desenho direto na tela. Então as pinceladas são rápidas, elas são espontâneas, sensoriais. Então eu olho para um objeto e eu vou transformá-lo ele rapidamente no que eu estou observando. Segundo fator importante é a maneira como eles utilizam a tinta. A partir desse momento eles não pegam uma palheta e ficam misturando as cores para colocar uma cor certinha. Não, eles fazem essas misturas diretamente na tela. Então, se eu quero construir um marrom, eu vou jogar o vermelho e o verde direto na tela e vou fazer a mistura na própria tela. Outro fator importante, as cores puras. Então, eu vou acrescentar tintas na minha tela, como eu havia dito, e eu vou também fazer uma alusão às cores complementares, que nós já vimos isso em alguns momentos. Então, na escalinha lá do círculo cromático, eu tenho o vermelho, então a minha cor complementar é o verde. Se eu tenho o roxo, eu tenho o amarelo e assim por diante. Algo também que conecta toda essa linguagem é o tema principal. E o tema, ele é muito recorrente às paisagens. Paisagens naturais, paisagens urbanas, paisagens de arquitetura, e que tenha bastante pessoas. Alguns artistas têm umas características distintas que eu já vou abordar. Outro aspecto importante é o uso da luminosidade. Então as minhas telas vão ter pouquíssimas sombras escuras e eu até vou modificar essas sombras para dar mais evidência e luminosidade ao quadro. E também trazendo essa questão de você poder pintar ao ar livre. Então vamos reconhecer essas pinturas mais claras com a luz do sol. Todas essas características, ela faz parte do movimento como um todo. Isso não significa que todos os artistas vão usar todas essas técnicas para uma tela. Eles podem usar outras técnicas também de acordo com o que eles querem. Bom, então agora eu vou passar para vocês algumas características pessoais de cada artista. Começando pelo Monet. O Monet, ele gosta muito de fazer obras sequenciais. Então, se eu for desenhar uma ponte, eu vou desenhar essa ponte em vários momentos do dia, em várias estações, para eu conseguir captar a luminosidade de diversos aspectos. Algo também importante nesse artista é que ele gosta muito de desenhar jardins e flores. Então, essa riqueza de detalhes ele vai expor. É lógico que ele pinta outras coisas também, mas esses são dois aspectos que evidenciam muito a carreira desse artista. Já o Renoir, ele tem uma temática mais coletiva, então ele vai trabalhar com retratos coletivos, então muitas imagens de lugares com bastante gente e ele vai retratar isso em suas obras. Então, cenas do cotidiano, cenas também de festas, de bares, de cafés, ele vai colocar nas suas obras. O Edgar Degas, ele vai mais para uma linguagem teatral, né? Ele aborda muito cenas de balé. Metade de suas obras, praticamente 700 obras, foram só de balé, de ópera e de teatro. Mas o legal desse artista é que mesmo ele retratando um lugar fechado, um espaço fechado, ele consegue capturar isso durante o dia. Então ele vai retratar muitas cenas de descanso das bailarinas, vai retratar também cenas de ensaios, então toda essa perspectiva durante o dia. Existem algumas obras também durante os espetáculos, mas ele consegue mesmo assim
trazer essa luminosidade. Bom, agora vamos revisar as principais obras desses artistas com uma leitura de imagens. Impressão do Sol Nascente, de 1872, de Oscar Claude Monet. A primeira coisa que notamos nessa obra é a composição das cores, com cores complementares. A segunda coisa muito presente são as pinceladas do artista, que compõem a tela num todo, então toda a tela tem a gestualidade e a movimentação. Outro fator importante é a conexão, então nós temos aqui uma triangulação das dois personagens principais com o céu. Do lado esquerdo nós temos a zona portuária, já do lado direito nós temos uma embarcação indo de encontro com o sol nascente. O Almoço dos Barqueiros. Nesta obra, ele retrata a sua futura esposa Camille beijando um cachorro com um biquinho bem pontiagudo. Uma grande característica desse artista é utilizar o cenário como um todo. Cada personagem tem uma ação distinta e todos estão fazendo uma ação. Outro aspecto importante é que ele relata várias personagens numa mesma estrutura, criando verdadeiramente uma cena. Note também a natureza morta sobre a mesa e as garrafas translúcidas. A Pequena Bailarina de Degas. Esta obra foi idealizada em 1881, já no final da sua carreira. Essa escultura ela possui uma armação e a sua grande composição foi de cera, depois de ser transformada em bronze. A sua roupa e suas vestes ainda está presente o tecido que ele utilizou e passou parafina para ela ficar armada. Notem que mesmo a obra sendo uma escultura, não conseguimos notar os traços de contornos precisos, trazendo uma característica muito influente no impressionismo, que é a sugestão da imagem. Bom, só para a gente concretizar o que foi o impressionismo. Então ele foi um movimento de grande ruptura estética, quebrando os padrões da arte clássica. Lembrando também, eles tiveram uma exposição em 1874, fora do Salão de Paris, porque eles foram negados, e muitos artistas aí se juntaram e criaram uma exposição numa galeria de arte. E foi tão importante essa exposição e chamou tanta atenção que o crítico Louis Leroy foi visitar essa exposição e acabou vendo ali um quadro do Monet, que é a Impressão do Sol Nascente, e nomeando e expondo a todo Paris, num dos jornais principais da França naquele período, que era uma provocação dos artistas em relação à classe acadêmica. Mas imagina uma coisa, grandes artistas, que naquela época o Leroy ele era um artista, então você imagina, você estudar a sua vida inteira, compreender a estética, compreender a parte geométrica das figuras, você estudar uma vida inteira para chegar a um monte de artista e desenhar da maneira que eles quiserem. Então isso era visto como uma coisa negativa, não, isso não é arte, e questionavam o que era arte. Então, a gente hoje tem uma abertura muito maior em relação do que é arte. O que é a arte? A arte é aquilo que a gente produz e provoca estímulos, quer seja um estímulo bom ou ruim, mas naquele momento ele não tinha aquele conceito do que a arte poderia possibilitar tantas vertentes. Então, não foi considerado como arte na época, mas depois de alguns anos, alguns artistas até conseguiram se estabelecer como artistas e ganhar até dinheiro com isso. Só recapitulando o que o Louis Leroy falou sobre a exposição, que ele disse que os artistas estavam querendo impressionar as pessoas. E é desse termo que nasceu o impressionismo. Galera, é isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi impressionismo, em relação às características, ao momento histórico, também em relação aos artistas, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no e-mail, tudo bem? Beijos e até a próxima aula!